Mas nada disso vai ser possível se nós não tivermos uma mentalidade aberta, uma mentalidade para reconhecer a direção divina, uma mentalidade para reconhecer a voz e os sinais de Deus. Não estamos prontos para nada se a nossa mentalidade não estiver preparada. Se eu não aprender a enxergar as coisas das maneiras corretas, das maneiras como Deus quer que eu enxergue, de nada vale a pena, porque eu não viverei a vontade de Deus. Às vezes, nem todo inimigo está do lado de fora. Às vezes o inimigo está internamente, nos nossos pensamentos, nos nossos medos, nas nossas aflições. Então, para fazer uma introdução, Léo, por gentileza, coloca no Salmo 32, versículo 8. Aqui o Senhor fala conosco sobre a direção. A palavra se confirma. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. E o mais importante está em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confie na direção divina. Às vezes, aos olhos naturais, parece algo impossível, mas como nós louvamos aqui, não há nada impossível para Deus. Então, o contexto da palavra hoje, que eu já tive uma outra oportunidade, eu estou meditando no livro de Neemias. E Neemias fala muito de reconstrução, fala muito de restauração. Essa reconstrução, tanto física como espiritual, uma restauração espiritual. Então, em Neemias 6:3, versículo 4, nos diz: 6. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Versículo 4. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma eu respondi. Nessa passagem, ela nos traz que quando estamos sob uma direção de Deus, sob uma ordem de Deus, nada e nem ninguém deve nos distrair. Eu não tenho que cessar o que quer que seja para parar a obra da casa do Senhor para me distrair. Quando nós estamos embaixo de uma direção divina, vai ter levantes de inimigos. No caso de Neemias, ele tinha Sambalat, Tobias, Gesem, que estava traindo, estava humilhando, tentaram contra a vida de Neemias, mas Neemias colocou no seu coração que ele ia reconstruir os muros de Jerusalém. E o mais importante depois, ele ia restaurar espiritualmente aquele povo. E assim ele fez. E ele fez a obra, mesmo que ele tenha sido tentado e sido distraído por 4 vezes. Ele se posicionou, ele se manteve e ele não se distraiu. E assim nós temos que ser quando nós estamos embaixo de uma direção. Você recebeu uma direção, a paz, como está lá escrito em Colossenses, a paz é o ar do nosso coração. Aquela sensação, aquilo que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, vai te trazer uma paz tão absurda que vai ser o juiz interno para você saber que aquilo é de Deus para a tua vida. E é nessa paz
que nós temos que nos debruçar e seguir a vontade de Deus. O inimigo, ele vai querer sim nos derrotar, só que Deus nos diz que nos guia, e Ele nos guia desde que nós dermos o primeiro passo. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele quer o melhor para a nossa vida, mas Ele também nos criou livre, e a escolha depende da gente. O primeiro passo depende de nós. É aquela confiança que eu dou um passo, o Senhor coloca o chão, e assim eu vou caminhando, mesmo numa coisa que parece ser impossível. E essa reconstrução, essa direção, não é só de bem material. Pode ser a reconstrução, a restauração de um relacionamento, uma direção para você perdoar alguém, porque quando você perdoa, quem ganha é você. Uma direção para você conseguir um sonho, sim, a construção de algo, e essa direção você só vai ter ganhos, e a vitória com certeza irá ocorrer na nossa vida. Deus, quando Ele dá uma direção, Ele também vai nos conceder a provisão. Nós temos que crer nisso. A provisão vem dos céus, porque tudo vem dele e tudo é para Ele. E nessa provisão a gente tem que colocar a mão na massa. Nós temos que trabalhar, nós temos que colocar realmente, praticar. Há bênçãos que se perdem muito quando a gente, como a pastora falou, hoje não, hoje eu estou cansada, hoje eu não vou no culto, ou hoje eu não vou fazer alguma coisa no meu dia a dia, porque Deus fala conosco, Deus fala com tudo com que Ele criou, como diz lá no Salmo 29, e nós somos feituras de Deus, então Ele fala conosco todos os dias. Às vezes estamos tão atribulados com os nossos afazeres, com as nossas atribuições, que não deixamos os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor, o nosso coração sensível ao agir do Espírito Santo, aos ruídos da nossa mente que abafam essa voz. Então nós temos que ficar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus haverá graça, haverá favor e haverá provisão. Coloque-se, porque o favor de Deus, a nossa vida, onde você acha que nada será possível e as coisas facilitam para você passar. Ela se facilita de tal forma que o favor de Deus está sobre você. Então coloque tudo que você tenha e se disponha a colocar-se no centro da vontade de Deus. Essa é a questão da direção. O segundo passo que nós temos que saber é a questão da obediência. E quando nós falamos obediência, é confiança. Como falou lá em Provérbios 3. Confiar no Senhor e Ele nos guiará. Quando você confia no Senhor e você se propõe a obedecer, Senhor, eu não sei, isso humanamente é impossível, mas a paz no meu coração está me direcionando, porque é a confirmação que essa direção é de Deus. Eu confio em Ti e eu vou. E eu dou cada passo de cada vez. E Ele vai pegando na sua mão e Ele vai te guiando e vai te levando para a prosperidade, para a vitória. Irmãos, a Bíblia nos ensina, que nos fala de bem claro, lá em Isaías 1,19: se quiserdes, eu tenho que querer, e ouvirdes, eu tenho que ouvir, nós comeremos o bem desta terra. Então não adianta eu ficar só na minha casa, ou só na minha oração, se eu não praticar. Eu tenho que querer, eu tenho que agir, eu tenho que me movimentar. O fato de você querer é o fato da escolha. Eu escolho seguir a
Deus. Eu escolho ter Jesus na minha vida. Eu escolho me colocar no centro da vontade de Deus, porque eu quero isso para a minha vida. E eu ouço a sua direção, eu ouço a sua instrução, eu obedeço e pratico. E com isso eu vou comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Obediência e confiança deve andar sempre lado a lado. Para isso nós temos que alinhar o nosso propósito. O que eu quero para a minha vida, eu tenho que alinhar com Deus. Eu quero algo para a minha vida, eu preciso de algo para a minha vida, eu desejo algo para a minha vida, mas eu tenho que alinhar com o propósito de Deus. É o que Ele quer para a minha vida? Então eu tenho que buscar. E a Bíblia nos ensina, lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que alinhar esse nosso propósito, esse nosso desejo no nosso coração, para que nós consigamos alcançar o melhor para a nossa vida. Alinhar o nosso propósito, às vezes, o nosso propósito com Deus, às vezes não é fácil, porque às vezes vai necessitar de renúncia. E renunciar a algo, você sair de certos lugares, deixar velhos costumes para trás, né? Velhas amizades, que às vezes nem eram tão amizades assim. Deixar de sair de certas mesas não é fácil. Seremos, às vezes, caluniados, às vezes perseguidos, mas isso também mostra que nós estamos no caminho certo, porque a palavra de Deus fala que nós seremos perseguidos, a igreja será perseguida, porque ela seguirá o caminho do Senhor. Então isso também é uma direção de Deus. A renúncia, às vezes, vai ocorrer dentro da nossa própria casa, às vezes dentro da nossa família, de algo, de um hábito que eu gostaria de fazer, mas eu tenho que confiar. Eu confio no Senhor e Ele sabe tudo o que é melhor para a minha vida. Em nenhum momento um pai vai deixar o seu filho ausente, vai deixar o seu filho desamparado. E Deus é Pai, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Você acha que Ele não vai saber o que é o melhor para a nossa vida? Não tem como não confiarmos no Senhor. Então, alinhe o seu propósito através de uma oração constante. Às vezes eu não sei o que fazer, Senhor, eu não consigo me livrar de certos hábitos, eu não consigo me livrar, não consigo me abster de certas coisas. Coloque em oração, peça ao Senhor, porque nada e nem ninguém andará ansioso, porque o Senhor conhece as nossas petições através das nossas orações, e Ele conhece o nosso coração. Então não tem por que ficarmos ansiosos. Ore, obedeça e principalmente pratique os princípios bíblicos, porque é praticando os princípios que estão na Bíblia, que é o nosso livro, que é a nossa instrução diária, que nós devemos nos debruçar e entender e praticar. Nós iremos confiar no Senhor e iremos confiar no processo, mesmo diante de várias incertezas. O processo, ele é necessário. Qualquer processo que nós estejamos passando, ele é necessário para o nosso amadurecimento. Tudo tem que ser processado. Uma fruta passa por um processo para ela ficar madura, para ela ficar saborosa, e nós também. Nós temos que passar um processo de maturidade como pessoa, e nós temos que passar nesse processo de maturidade espiritual, que é muito importante. Não há como nós crescermos
na graça de Deus se nós não estivermos maduros na parte espiritual. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu não tiver o Senhor na minha vida. Nada fará sentido e de nada valerá a pena. O alinhamento, esse ajuste necessário de propósito, não é só sobre fazer. Eu preciso ajustar, então eu vou parar de fazer algo porque isso eu entendo que não agrada a Deus. Não é isso. Não é sobre fazer ou como fazer. É importante a gente se movimentar e dar o primeiro passo. Mas é importante mesmo com quem está nesse processo. E nós temos que estar com Deus nesse processo. Temos que trazer Jesus, envolver Jesus em tudo que nós vamos fazer no nosso dia a dia. O mais importante é com quem eu estou durante o processo. Não como eu faço esse processo, como eu tenho que manipular esse processo. E trazer Jesus para a minha vida, envolver Jesus na minha vida como um todo. É preciso sim reconstruir, como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. É necessário fazer uma reconstrução, é necessário fazer uma restauração própria, ou uma restauração com outro. Uma restauração na sua família, uma restauração no seu casamento, uma restauração na sua vida. Essa restauração, ela pode ser uma restauração na minha fé. Quantas vezes a gente está cansado ou está desanimado e a chama apaga? A gente tem que reacender essa chama todos os dias. Todos os dias, porque várias adversidades vão vir para apagar a nossa fé. Dificuldades vão vir nesse processo, porque Deus em nenhum momento Ele prometeu ausência de dificuldade. Em nenhum momento está escrito nas Escrituras que nós estaremos isentos de dificuldades. Mas uma coisa Ele promete e uma coisa Ele nos ensina, que Ele estará conosco em todo o processo. Senhor, não desampara, como lá está em 1 Crônicas, quando Davi falou para Salomão: o Senhor seja forte e corajoso, pois o Senhor está contigo em todo momento, durante toda a obra, até a conclusão da mesma. E é isso que nós temos que nos apegar. Que esse processo onde eu estou, eu vou ter Senhor comigo. Eu andarei sobre as águas junto com o Senhor, como Léo louvou. Eu estarei com o Senhor em todo momento da minha vida. Eu estou com o Senhor sempre, pois o Senhor está comigo sempre. Deus, Ele não faz a obra pela metade. Se Ele nos deu a direção, Ele dá-nos a provisão e Ele vai concluir a obra. Essa obra na sua vida que começou, essa obra que você está procrastinando, está deixando para amanhã. Se você tem uma paz no seu coração, você tem um incômodo do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo tem uma paz no seu coração, agarre, irmão. Agarre e siga, confie, obedeça, dá o primeiro passo. O Senhor, Ele vai colocar o chão para você, mesmo que aos seus olhos você ache impossível. Acredite no nosso Deus, que é o Deus do impossível. Ele vai nos ajudar a todo momento. Senhor, é algo maravilhoso e não é algo. Eu estou acompanhando nas minhas anotações, eu quero ser fiel a que Deus colocou no meu coração quando eu estava meditando na palavra de hoje. Mas o mais importante é que a minha história é real e a gente compartilha. Deus transformou a minha vida, Deus transformou todo o meu ser. Mesmo que se eu olhasse a Daniela de 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu não viria a Daniela de hoje.
eu não veria a vida de hoje, eu não veria a minha família de hoje, meus filhos e as bênçãos que ocorrem na minha vida. Então, Deus instruiu, Deus colocou anjos na minha vida, eu sou grato pela vida deles, e que foi me mostrando o caminho. Só que a escolha foi minha, eu escolhi seguir. Ele me deu a direção, mas a escolha foi minha. Eu quis, eu ouvi e eu segui. E eu vou comer o bem dessa terra em nome de Jesus. E você também, irmão, vai, igreja, agarre a oportunidade, agarre o que Deus colocou na sua vida, agarre essa vontade. Não se engane com a sua mente. Se não trouxer paz, não se engane, porque a nossa mente mente. Não se engane com ruídos, mas coloque o seu propósito e ore: Senhor, eu quero alinhar o meu propósito com o seu. Se não for da tua vontade, tira esse desejo do meu coração. Mas se for da tua vontade, me dê a coragem que eu preciso. Porque isso é necessário. Deus vai nos tornar perito naquilo que Ele nos direciona. Deus nos torna algo maravilhoso. Não, eu posso não ter o talento, mas não depende do meu talento. Depende sim de Deus. Ele capacita. Ele capacita eu perdoar o meu irmão. Ele me capacita eu restaurar o meu casamento. Ele me capacita eu conversar com o meu filho. Ele capacita nós nos unirmos como igreja. Então Deus, Ele vai te tornar perito. Ele vai te capacitar naquilo que Ele te direcionou. Creia, irmão. Acredite. Todos que estão aqui, Deus, Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, se você for escolhido, creia, porque você será capacitado. Em nome de Jesus. No caminho, há um caminho muito importante, que é entre o que eu preciso, o que eu quero, e até a palavra profética, que é a palavra de direção de Deus. Nesse percurso, entre uma coisa e outra, tem que ter uma mente fértil. Uma mente fértil, uma mente sábia e uma mente renovada para receber essa palavra, para reconhecer essa instrução e principalmente para praticar o que Deus te instrui. Foi o que eu falei no começo: de nada vai adiantar a ministração, o que os nossos pastores nos instruem em cada culto, se a nossa mente não estiver renovada. A própria Bíblia nos ensina lá em Romanos 12:2, que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas que nós renovamos a nossa mente, para que nós vivamos a perfeita, agradável, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém. E aí, uma coisa que tocou muito no meu coração, quando eu estava meditando nessa palavra, que o Espírito Santo trouxe para o meu coração, foi a questão da dependência. Eu falei: Senhor, dependência? Sim, filha, dependência. Dependência não me torna uma coisa humilhante, não me torna menor, não me torna inferior. A dependência é reconhecer que Jesus é suficiente para a minha vida, que basta Jesus na minha vida e eu não preciso mais nada. Eu dependo de Jesus para caminhar, eu dependo de Jesus para prosperar, eu dependo de Jesus para ter a vitória, pois todos nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, e é disso que eu dependo, e é disso que eu quero para a minha vida, e é nisso que eu me prostro e peço todo, Senhor, e declaro
Senhor. Eu dependo de cada movimento. Eu dependo da Tua presença na minha vida, Jesus. E é essa dependência que nós temos que ter. A dependência para ressignificar até algo que nos magoou, para mudar a cada momento, para restaurar e principalmente para ser curada, porque pessoas curadas curam outras pessoas, né? É uma entrega de forma genuína. Essa dependência é nós nos entregarmos de forma pura, de forma genuína, de forma verdadeira. É entregar o governo da nossa vida nas mãos do Senhor. Não é ficar lutando contra. Eu vou entregar só uma partinha, porque a outra parte eu ainda quero fazer desse jeito. Isso não é uma entrega verdadeira, irmãos. Para nós reconhecermos essa dependência, falar: Senhor, eis-me aqui. A minha vida, o governo da minha vida está em Suas mãos. Faça de mim conforme a Tua vontade. E eu dependo de Ti sempre, pois eu reconheço a Sua soberania na minha vida. Eu reconheço o Seu favor na minha vida. Eu reconheço a Sua proteção na minha vida. E estou contigo, Senhor, em todos os momentos, pois o Senhor também está contigo, como eu falei, está comigo, como eu falei nessa noite. Tocou nessa dependência que nós temos que meditar e declarar o Salmo 23, aonde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele promete provisão, Ele promete nos sustentar a cada momento. Ele me fará repousar em pastos verdejantes, em descansar em águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, Ele acalma o meu coração. Ele me guia pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande no vale das sombras da morte, o Senhor está comigo em todo momento. Então, Senhor, maior dependência que essa não existe, Senhor. Não existe, Senhor, uma dependência tão real, se eu não acreditar e declarar o Salmo 23. Não é só uma leitura, gente. É um ato de fé. É um ato que você tem que andar e se debruçar e acreditar. É reconhecer que, independente de qual estação você se encontra, porque as nossas vidas, como o ano, é feito de estação, né? Às vezes eu estou na estação do deserto, às vezes eu estou numa estação que é florida, que eu estou florescendo. Não interessa, não importa qual é a estação que a gente se encontra no momento. Eu tenho que reconhecer que a presença do Senhor me basta. Eu preciso da presença do Senhor na minha vida. Eu preciso da presença constante, diária do Senhor na minha vida, em todos os momentos. Se eu estou no deserto, o deserto eu tenho que entender que é um momento de preparação, que é um momento de amadurecimento às vezes, ou pode ser um momento até de preservação, que Deus quer te tirar de algo que você está muito em evidência, que Ele sabe que vai te prejudicar, e Ele te coloca num lugarzinho quietinho ali, te deixa calmo, te deixa em silêncio. Esse deserto te preserva. Esse deserto te prepara, irmãos. Eu não sei qual estação você se encontra na sua vida agora. Eu falo por mim, eu já passei pelas duas. E eu fui curada no deserto. Eu fui curada quando eu estava no deserto, quando eu me vi no fundo do poço. O Senhor me tirou daquele tremedal de lama e me restaurou. E ali eu fui curada emocionalmente, eu fui curada fisicamente,
e o Senhor vem prosperando na minha vida e vem me encaminhando. Então, se você estiver no deserto, irmãos, não blasfeme ao Senhor. Não acha que o Senhor não está se importando com você. Ele está te preparando. Ele está te amadurecendo para algo melhor que vai vir para a sua vida. Acredite nisso. E se você estiver num momento florido, numa estação florida da sua vida, agradeça também. Não se assoberbe. Não seja soberbo, porque você está transbordando bênção. Ao contrário, compartilhe. Compartilhe. Se foi uma bênção, compartilhe com o seu irmão. Compartilhe com o seu próximo. Deus se agrada quando a gente ajuda o próximo. Compartilhe uma palavra. Se você recebeu uma palavra, compartilhe essa palavra. Leve a maravilha de Deus para outra pessoa. Se você foi abençoado com uma provisão, seja obediente, oferte na casa do Senhor, obedeça a palavra, faça, mas seja obediente. Independente de qual estação que você tiver, seja generoso, agradeça, seja grata por tudo que tem, seja grato por tudo que você tem. Senhor, eu não estou bem, eu necessito de uma restauração na minha saúde, mas eu tenho sabedoria para encontrar essa restauração na minha saúde. Eu vou ser abençoado. Não engrandeça o seu problema, e sim, seja grato a Deus pelo que você tem. A gratidão é algo maravilhoso. A gratidão nos torna a vida mais leve. A gratidão, ela abre portas para você vivenciar algo maravilhoso. A gratidão te atrai pessoas que você nem imagina que vão te ajudar na hora que você precisar. Então agradeça. E quando você agradece algo, agradeça pelo seu casamento, agradeça pelo seu filho. Quando você agradece algo, você consagra ele a Deus. E quando você consagra, vai sendo abençoado, aquilo vai multiplicar na sua vida. Então agradeça ao seu acordar, mas agradeça a sua casa que você tem, a saúde, ao fato de nós podermos enxergar, andar. E agradeça quando você receber também qualquer bênção. É algo que eu aprendi, que agradecer bens materiais é muito fácil, né? Você está vendo, você está ali concreto, Senhor, eu ganhei alguma coisa, agradeço por aquilo. Mas quando a coisa está difícil, e os dias difíceis? Os dias difíceis, agradeça os dias difíceis, porque é nos dias difíceis que você vai conseguir materializar e saber a sua dependência de Jesus. É nos dias difíceis que você vai ter que agradecer por ter a presença de Deus com você. Porque nessa presença de Deus, Ele vai te colocar num lugar mais leve. A gratidão, ela traz muitos benefícios. Muitos benefícios. E nós devemos sempre aprender a sermos gratos. É algo que até aprendemos na escola bíblica, né? E é importante a gente entender o quão importante é necessário, tão importante e necessário eu agradecer diariamente as coisas que acontecem nas nossas vidas. E finalizando esse contexto e fechando essa ministração que o Espírito Santo colocou na minha vida, eu queria que o Léo colocasse Isaías 41, versículo 9 e o 10. Aqui a Bíblia diz, e Deus nos diz o seguinte: quando Israel tinha feito tudo de errado, quando tudo estava dando errado,
estava tendo ingratidão, estava tendo tudo ruim. Deus fala: eu os tirei dos confins da terra, dos recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, e eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a destra da minha justiça. Senhor, não tem algo melhor. Ser um servo de Deus é você pertencer a Deus. Não é você ser empregado dele, mas é você pertencer a Deus. Isso é ser servo de Deus. E todo mundo que é servo de Deus não deve temer, pois o Senhor provê segurança, proteção aos seus escolhidos. É algo que, sem a presença de Deus, é algo tão importante nós termos a presença de Deus, entendermos isso e buscarmos isso constantemente, porque sem a presença de Deus, nós não vamos aprender a ouvir a Deus. A gente não vai entender. Se eu não ouço a Deus, eu não obedeço, porque eu não obedeço quem eu não conheço. E se eu não obedeço a Deus, consequentemente, eu não viverei as promessas de Deus na nossa vida. Então, irmãos, que nós construamos qualquer coisa que eu tenho que construir, desde um bem material até alguma coisa abstrata, um relacionamento, um casamento, o que quer que seja, nós devemos construir sobre a rocha, que é Jesus Cristo, porque se não tivermos isso, a gente não prosperará, e tudo será perda se nós não tivermos